Estamos de volta no Antenados na Geral, segundo bloco. Estamos falando às vezes sobre o fruto podre que, enfim, né? Ele deixa tudo podre que está perto dele. Será que isso existe dentro da igreja? Nós falamos um pouco de atitudes que um pastor pode tomar quando isso acontece, que de fato existem pessoas de má índole. Não estou falando pessoas que têm problemas, são pessoas que não querem ser transformadas, estão ali para conflitar uns com os outros. E como tomar atitudes assim? Eu dei um exemplo até do mundo, né, disso tudo que está acontecendo agora nesse mundo, que para mim foi muito parecido. A gente ouve falar algumas coisas, nem vê, nem checa a veracidade disso e já replica, às vezes toca fogo em tudo, né? Isso acontece às vezes dentro da igreja também, né? Para quem dá ouvidos, acho que quem faz a fofoca está errado, mas também quem dá ouvidos e replica uma fofoca se torna cúmplice, talvez, eu não sei, se apodrece junto com o fruto podre. Como lidar com situações assim? Bota em quarentena? Exclui? Eu levantei a questão, tem como também prever tudo isso? A gente está em tempos em tem uma rotatividade muito grande. Quantos pastores eu já não conversei, ou pelo menos vocês, pastores, já devem ter alguém que chegou na igreja para ser recebido e querer congregar com você, mas ele já vem falando mal do outro pastor. Ele, pastor, vem para cá porque aquele pastor não presta. Como é que você recebe na sua igreja um crente que já chega falando mal do ex-pastor dele? Você já recebeu a situação assim? Como é que você lida com a situação? Eu recebo com suspeita. Liga o alerta vermelho, porque isso... Se ele foi capaz de detonar a pessoa que o conduziu a Cristo, que o discipulou, que o batizou, se ele não foi leal a ela, vai ser a mim? Quer dizer, a gente tem que ser muito cuidadoso. Você sabe que diversos discípulos de Jesus foram discípulos de João Batista antes. Mas nenhum veio falando mal de João Batista. E o próprio Jesus encheu a bola de João Batista. Então Jesus evitou muito problema cortando mal pela raiz. A gente está aqui pensando apenas nos efeitos colaterais, pensando nos frutos, quando o machado, diz lá o texto, né, deve ser colocado na raiz das árvores. Quer dizer, o problema tem que ser atacado ali, onde ele começa. E até quando, ou até que ponto nós, pastores, não deveríamos fazer meia-culpa e pensar se o que nós temos ensinado, o que nós temos pregado de púlpito, de certa maneira, não estimula esse tipo de coisa. E quando o fruto podre é o pastor? Quando aquilo que ele prega só incentiva o que há de pior nas pessoas e não o que há de melhor nelas. Quer dizer, a gente precisa rever o que nós temos pregado. Por exemplo, a essa teologia da forra hoje, tão nítida nas canções que são entoadas nos nossos cultos. O que estimula isso? O crente a querer se preocupar não, eu vou empurrar água, eu chamo de teologia do Zagalo, né? Vão ter que me engolir. Deus vai me exaltar e você... Deus vai me exaltar, eu vou ser cabeça e vai ser a sua vez de ser cauda. Quer dizer, aí depois a gente reclama porque que a minha igreja é carnal, mas eu acho interessante, você citou Coríntios, porque Paulo faz meia-culpa. Ele diz, olha, eu não os alimentei com comida sólida. Quer dizer, eu entendo que eu tive parcela de culpa nisso, e não faltava dons na igreja de Corinto. Perfeito. Talvez fosse a igreja mais carismática, mais pentecostal que havia na época, mas era uma igreja problemática. Mas por quê? O problema começa lá atrás. Que tipo de alimento a gente está dando? Nós estamos levando as pessoas à maturidade e às vezes não o fazemos porque é interessante mantê-las na infância. Porque mantendo-as na infância, cria-se um vínculo de dependência do pastor. O pastor faz o que quiser. Vira massa de manobra, né? Vira massa de manobra. A gente quer que as pessoas nos passem procuração. Ensina nossos membros a serem inteligentes, a pensarem. Exato, a pensar nas consequências dos seus atos. O que a gente faz? Ou atribui tudo ao diabo. O diabo é a bola da vez, é o bucha. É o bode expiatório, ou então a gente tenta tirar proveito daquela situação. A gente estimula até a competitividade entre os membros. Ó, meu irmão, cuidado, porque aquele ali vai te passar a perna, vai te engolir. Daqui a pouco ele vai ser seu líder e você vai ter que responder a ele. Quer dizer, onde é que eu quero chegar com isso? Cria uma disputa. Exatamente. É importante que as pessoas sejam levadas à maturidade e aprendam a pensar por si mesmas. Eu quero ratificar o que eu falei no primeiro bloco, porque quando as pessoas apresentam um problema, um desvio de caráter, que elas estão gritando, né, o subconsciente delas está gritando, dizendo, eu preciso de ajuda, né? Eu quero ser notado, eu quero ser percebido, porque eu preciso de ajuda. Eu fiz isso porque eu lembrei de Judas. Jesus sabia que Judas era ladrão desde o começo.
mesmo assim o colocou como seu discípulo, mesmo assim o colocou como responsável pela bolsa, como tesoureiro do seu ministério. E mesmo depois de tê-lo traído, Jesus disse, amigo, o chamou de amigo. O fato é que pastorear, discipular, demanda tempo e investimento, dá trabalho. E o que eu observo na igreja de hoje, de uma forma geral, generalizando, né? Claro que tem muita gente boa, como os pastores que estão aqui, gente que realmente entrega a sua vida ao pastoreio. Os pastores hoje em dia não querem mais pastorear, querem ovelha pronta. E pastorear dá trabalho. E um dos problemas que eu detecto também é que as igrejas hoje ficam aquela coisa do êxodo, né? Como já foi falado aqui. Eu saio de uma igreja, vou para outra, depois saio dessa, vou para outra, vou para a igreja que me agrada. Então a gente está ganhando crente. Quando você faz um filho legítimo, quando você gera um discípulo que saiu das tuas entranhas espirituais, ele tem o teu DNA espiritual. Ele tem as tuas características, porque ele é teu filho, ele é legítimo. Está entendendo? Ele não é um filho que veio de outro, que veio importado ou foi exportado. Está entendendo? Você, ele tem geralmente os problemáticos são pessoas que já vieram de outras igrejas. Que são os importados. É mais ou menos essa colocação. Vocês entendem um pouco assim? São pessoas que já vêm com vícios de outros ministérios, de outras igrejas. E ratificando o que o pastor Hermes falou aqui, Deus ele é pragmático. Ele quer resultados. Né, como foi falado da figueira que foi plantada na terra das videiras. Então, é claro, existem casos e casos. Tem pessoas que têm má índole, que não querem ser tratadas, que não querem mudar, que querem continuar no erro, que querem continuar no pecado. Esse tipo de pessoa realmente você tem que tirar, para não contaminar o resto. Mas depois de haver um período de tratamento, de investimento, né? O que eu detecto hoje é essa questão de os pastores não querem mais pastorear. Agora, uma questão que eu achei muito interessante, pastor Thiago, e eu acho que o bispo colocou aqui, foi exatamente isso. André, vamos pegar... Enfim, quem são os responsáveis para que isso se propague ainda mais, né? E ele colocou logo um pouco no púlpito, um pouco na igreja, no que a gente canta, no que a gente prega. Numa situação dessa, vamos dizer, e eu até entendo isso também, eu acho que uma pessoa que aceitou Jesus numa igreja com um pastor e começou ali, ela tem um vínculo muito forte com aquele pastor, dificilmente ela será uma pessoa que vai prestar seus lábios para falar mal dele, mas existem essas situações. Porém, por exemplo, quando vem pessoas de outras igrejas, qual é o critério que um pastor, uma igreja deve ter para evitar situações assim? Porque antes existia muito, hoje acho que pelo número é muito crescente, a informação também é muito rápida, pessoas chegam numa igreja e ninguém liga, vê de que igreja que você era? Você era de alguma igreja ou não? O que você fazia lá? Liga, existe isso ainda? Vocês já receberam alguma ligação de algum pastor para perguntar de uma ovelha que era da igreja de vocês, né? Na Assembleia de Deus a gente tem a carta de mudança, que é uma coisa, uma burocracia, vamos dizer agora, não tão usada. Porque também, assim, existe preocupação por parte do pastor de quem está entrando na igreja, de que tipo de pessoa está se tornando membro daquela igreja. E às vezes a pessoa até chega lá e fala, de onde você era? Daquela... Ah, lá era ruinzinho, aqui é melhor mesmo. Aqui você vai experimentar coisas diferentes. Existe até, por parte, talvez, de liderança, algum estímulo, como o bispo Hermes falou aqui, para que ele tenha esse pensamento. Lá era ruim mesmo, ainda bem que eu estava falando mal do pastor mesmo, porque o pastor disse que aqui é muito melhor, aqui que ele tinha que experimentar coisas melhores. Existe, vocês entendem que existe esse, por falta até de algum tipo de burocracia. Uma procrastinação, você, né, burocracia, você feito, pode né? estar propagando, pastor, esse tipo de conduta? Se eu vou de uma igreja para outra, ninguém pergunta nada, ninguém fala nada. Deixa é o famoso tiro no pé. Você entende? Deixa o bicho falar. Porque às vezes eu entendo isso, mas assim, hoje com a rotatividade que tem de pessoas, quanto mais eu tenho essa visão, quanto mais uma pessoa passou por a igreja, mais ela está contaminada, fala mal de todo mundo, ela não está aqui, e vai na sua igreja, você pergunta de onde ela veio, o que ela fez antes, porque acho que ali é um radar, né, que tá acendendo. André, eu pergunto e procuro saber, e já fui contactado por pastores também que tinham esta curiosidade de saberem da história dos membros que saíram da minha igreja. Agora, existe um medinho, vamos chamar assim, de você prestar todas as informações sobre aquela pessoa, porque você não sabe o que o outro pastor vai fazer com essas... exatamente. Eu já vi uma situação de um pastor que chegou e falou tudo. O cara tá vendo? Teu pastor tá falando mal de você. Exatamente. Esse é o problema. Tá te queimando pra mim.
Esse é o problema. Esse é o problema. Agora, é preciso ter coragem. Eita Deus. Né? Quem tem coragem, fala. Eu falo. Saber filtrar, porque às vezes o pastor tá chateado, vai detona a ovelha, né, também. Teve um assunto semelhante. Aí o pastor tá me perseguindo. Teve um assunto semelhante ao que está sendo tratado aqui agora. Eu até falei, você até na época. É aquele pastor batista conhecido, parece em São José dos Campos. Eu estava no congresso de pastores aí desse grupo. Pastor aí. Carlito. Isso. Grande homem de Deus. Grande. E esse cara é cuidadoso. Ele falou que recebeu algumas pessoas na igreja dele, que a igreja dele cresceu muito. E alguns... Qual é o teu dom? Que isso é importante, saber o dom, qual é a área que você atua na tua igreja. O cara na escola dominical, dou aula para as crianças. E numa filtragem que ele fez, ele descobriu que o cara tinha uma passagem com antecedentes criminais como pedófilo. Então, olha que cuidado. Eu nunca mais esqueci isso. Porque muitas vezes nós vê a pessoa realmente, como o pastor falou, cheio de dom, mas cadê o fruto? Você está entendendo? O cara era pedófilo. Agora imagina o estrago que um cara desse para uma família, ou melhor, para várias famílias. Então esse cuidado vai para o ministério inteiro. Como é que o pastor você não vê mais filtra um isso. cara desse dentro da igreja? Às vezes não há cuidado. Esse cuidado. Às vezes não há cuidado nem na hora de ordenar alguém ao ministério. Quer dizer, você tem um perfil psicológico do cara? Qual é a igreja que faz perfil psicológico de quem vai ser ordenado? De repente você está ordenando um psicótico, um psicopata. Psicopata, pior é. E aí? Deixa eu fazer o seguinte, vamos para o rápido intervalo, depois voltamos. Muitas igrejas hoje têm esse critério. Levanta SPC e Serasa, levanta antecedente criminal, levanta tudo, cara. As igrejas mais tradicionais, elas ainda fazem isso. Levanta, vem quem está devendo para alguém. Né? Vocês são a favor de que, André, tem que passar tudo assim, mesmo. Tem que passar a ficha corrida do cara para entender quem é o cara. Claro que a gravidade, talvez, de uma dívida não é tanto como um antecedente criminal. Um discípulo mas de também, longos anos que você não conheça, aquilo também. né? Mas também acreditamos na regeneração. O cara já foi preso por isso, mas Deus pode regenerar ou não. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. O problema é ele sentado lá dos nossos filhos.